Pensei que ia lá pro Beshop, mas parece que não. Nós tivemos o Café Cultural domingo passado, que talvez por conta da Páscoa não tivemos aquele público que habitualmente nós temos. Mas quem veio sabe que foi algo extremamente gratificante. O Florencio, que foi a pessoa que ficou encarregada de fazer a palestra e a pintura mediúnica, deixou bem visível como é interessante esse contato com o mundo espiritual, no caso produzindo telas. Foram 9 telas produzidas e todas elas foram adquiridas depois sob formato de leilão. Foi extremamente rica mesmo, as telas foram de muito boa qualidade e acredito que vale aquele velho ditado: quem não veio não tem nem noção do que perdeu. É esperar para ver se no próximo ano ele retorna. Mas no dia 6 de maio nós teremos mais um Café Cultural, desta vez com Geraldo Lemos Neto, mais conhecido como Geraldinho, e ele tendo convivido por muito tempo junto com Chico Xavier, ele tem algumas abordagens muito ricas e interessantes sobre o Chico. E ele vem falar no Café Cultural sobre as múltiplas faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Então quem quiser já ir divulgando, tem material, folhetinho pequeno assim. E se alguma casa espírita quiser levar cartazes maiores, só é pedir que na próxima quarta-feira nós estaremos com eles disponíveis. Mas hoje é o dia 4 de abril de 2018 e nós vamos iniciar nossa reunião fazendo a leitura de um livro, de uma mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13. E a mensagem é: transforme cicatriz em flor. Essa semana eu vi a foto do pé de uma amiga minha, a Lu, médica que trabalha em Santos, e ela mostrava uma tatuagem de uma orquídea linda e colorida. A tatuagem está no lado interno do pé direito dela e a foto ficou muito bonita. Até aí você deve estar perguntando: e daí? Daí que ela fez a tatuagem em cima de uma cicatriz. Sem perceber, a Lu deu uma lição para muitos de nós. As cicatrizes são marcas que carregamos pelo resto da vida e que sempre vamos lembrar de algo ruim que enfrentamos. O problema é que as pessoas sempre veem a cicatriz e lembram o que ela passou, mas esquecem de que ainda estão aí, vivos. Uma cicatriz de uma cirurgia faz lembrar a tristeza com a notícia da doença, o pré e o pós-operatório, os dias no hospital, a recuperação, o que se deixou de fazer, enfim, tudo o que de ruim trouxe à época, mas ninguém para pensar que passou por tudo isso e está vivo, inteiro, e em condições de contar o que a cicatriz significa, o que aprendeu com essa situação, o que mudou, como melhorou sua vida, enfim, os pontos positivos daqueles momentos. Assim também são com as cicatrizes da alma. Qualquer acontecimento que faz mal, nós já o arquivamos na memória e transformamos aquilo em uma baita cicatriz de ponta a ponta e deixamos ela ali exposta, mostrando o rasgo que foi feito. A menor lembrança do fato, pronto, lá vem o sofrimento, a mágoa, a amargura, a tristeza e a cicatriz. Jamais nós paramos para pensar que aprendemos a lidar com determinado tipo de pessoa, de situação, aprendemos a buscar um novo emprego, uma nova relação, um novo amor, em virtude do que aquela cicatriz representou. É preciso transformar essa cicatriz em uma flor. Isso é uma coisa que quem tem uma cicatriz deve ter em mente. Eu não estou sendo injustiçado, só preciso passar por isto para depurar algo que precisa ser tirado da minha vida. Como um rio que corre lentamente, de repente começam a surgir obstáculos para contornar, pedras para bater e desviar, e isso vai estreitando a sua calha e aumentando a profundidade do leito,
o que faz com que as águas fiquem mais velozes e se transformem em corredeiras, até que caem de uma cachoeira ou uma pequena queda e voltam a ficar calmas, seguindo o curso rumo ao mar. Quando pessoas como a luz se transformam, assim é porque são rios, e assim um dia chegarão ao grande oceano e se tornarão maiores. O que você não pode é se contentar em ser um córrego, um afluente que ao primeiro obstáculo contorna e segue pequeno até acabar em um rio, se anulando e se perdendo no meio dele. Quem é córrego não tem marcas porque simplesmente se deixou anular. Já os verdadeiros rios têm força, têm suas margens e leitos marcados como cicatrizes. O fato de deixar as cicatrizes à amostra não te faz melhor nem alivia a tua dor, mas a partir do instante em que você desenhar uma linda orquídea sobre esta cicatriz, com certeza você verá não aquilo que te fez mal, mas verá sim a beleza do ensinamento que ela te trouxe, como a Lu fez com a dela. Aprenda com as dificuldades, mas não as carregue para sempre. Transforme suas cicatrizes em flores, deixe a sua vida mais bela e tua alma também florescerá. Alaor Bartolomei. Parece que essa mensagem ela é muito óbvia para as nossas reflexões de hoje. Nós precisamos de alguma forma aprender uma coisa que é óbvia. Em vez de ficar sofrendo com qualquer coisa de ruim, perguntar à própria vida, à natureza, o que aquilo tem de bom para mim. Se nós analisarmos sobre outros aspectos, nós veremos que o estudante se cansa de certas aulas, não gosta de determinados professores, é ruim ter trabalhos para fazer, estudos para complementar, mas tudo isso é um ganho bem visível de aprendizado, ou pelo menos gera. Então a gente até aceita. Às vezes é muito chato a gente ter que acordar cedo para ir trabalhar naquela seção, naquele setor, com aquela pessoa, mas a gente vai porque a gente precisa se sustentar. E a gente termina um dia aprendendo a conviver. É um ensinamento. Mas quão pouco a gente aprende com aquelas agressividades que a gente recebe das pessoas que nós qualificamos como agressividade. E que nem sempre quem fez tem exatamente esta intenção. Mas aí a gente guarda a mágoa, guarda o ferimento, o sofrimento, guarda aquilo tudo, sem se dar conta que aquilo pode aprender alguma coisa. Hoje de manhã eu ouvi uma expressão de uma senhora dizendo o seguinte: eu apanhei muito na minha vida. Eu levava uma surra, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, todos os dias. E alguém lhe perguntou, mas por quê? Ele disse, é porque eu dava motivo que eu era muito trelosa. Mas hoje eu já sou outra pessoa. A gente pergunta, é outra pessoa porque deixou de ser trelosa? É outra pessoa porque deixou de apanhar? Ou é outra pessoa porque terminou aprendendo que fazer determinados erros e de uma maneira muito repetida vai gerar necessariamente a reflexão, ou você aprende ou você vai continuar sofrendo. Quando a gente aponta ou pontua quem está nos machucando, é fácil porque a gente usa psicologicamente um processo de transferência. Eu sofro por conta de, mas normalmente nós sofremos por conta nossa. Alguém me machucou, mas sou eu quem sofro. É tão comum a gente ver uma criança levar uma topada, sofrer uma queda, começar a chorar e alguém diz, tome um leite, tome um bombom, tome alguma coisa, se você parar de chorar eu te dou isso ou aquilo, e parece que a dor desaparece por encanto. Na realidade é mais um aprendizado. Quantas coisas a gente aprende no dia a dia, mas a gente aprende quando está atento à lição, senão a gente vai ficar com as cicatrizes. E essas cicatrizes, elas são ruins, não de uma forma tão fechada, talvez, como tenha sido colocada na leitura, mas de uma forma muito natural. A gente se lembra muito de algumas coisas desagradáveis da vida e que não são boas. Não são boas porque mexem com toda a nossa estrutura orgânica, fisiológica, psicológica, até espiritual, moral. Quantas vezes a gente diz assim, é porque naquela época eu era fraco, se fosse hoje você estaria complicado mais ainda. Ah, porque se naquele dia eu tivesse uma arma, se você tivesse uma arma, você hoje estava preso. Teria sido muito pior.
Está na hora da gente aprender que o ideal era que a gente não enfrentasse dessa maneira as vicissitudes da vida. Por que não fazer como a Lu da história? Onde está a cicatriz, coloca ali um lírio, coloca uma rosa, coloca alguma coisa que distraia, que chame a atenção pela beleza e não pela tristeza. Quantas pessoas são feias fisicamente, mas que a gente termina achando lindas, porque elas transformam a sua feiura na graciosidade de sua presença. Quantas pessoas, às vezes, elas são até um pouco chatas, mas que elas trazem tantas informações que são maravilhosas. Quem aprendeu a lidar com crianças, necessariamente já deveria ter aprendido a lidar com o ser humano. Mas essa frase é quase que recorrente. Nossa, é muito difícil lidar com gente. Então por que é difícil lidar com gente se todos nós lidamos com gente? É difícil porque a gente não quer entender nem quer aceitar o mundo do outro. A gente quer que todo mundo pense, haja, reaja do jeito que nós somos. Mas o mundo não funciona deste jeito. Eu tenho um casal de filhos gêmeos. Começa a diferença porque um é homem e a outra é mulher. A partir daí tudo mais é diferente. Tudo, não tem nada igual. E aí como é que fica? A gente vai querer que um seja igual ao outro? Que um proceda igual ao outro? Que na escola os dois tenham o mesmo rendimento? Que um tenha a mesma simpatia que aquele outro? Isso não acontece. É impossível acontecer. Por quê? Porque são personalidades ímpares. Cada um de nós somos uma personalidade ímpar. Nós não nos repetimos. Nós não somos clones. Mas às vezes a gente quer que o mundo seja. A gente quer que todo mundo me trate do jeito que eu gostaria de ser tratado. E pior, muitas vezes nem dizemos como gostaríamos de ser tratados. Então o outro tem que fazer do jeito que eu quero e ainda tem que adivinhar qual é o jeito que eu quero. Tem pessoas que dizem assim, olha, de manhã eu não quero falar com ninguém. Mas aí naquele dia de manhã era teu aniversário e você acordou todo efusivo porque queria falar com todo mundo. E o pessoal já respeitando que de manhã você não quer falar com ninguém, ninguém vai falar com você no seu aniversário. E você vai ficar com raiva, já que ninguém falou comigo de manhã, não falo com ninguém agora em hora nenhuma. Uau! Então você está perdendo absolutamente todo o seu tempo, todo o seu investimento, toda a sua maneira de viver. As pancadas, as cicatrizes, os erros, as coisas desagradáveis que acontecem nas nossas vidas, ou elas são encaradas como aprendizado, ou então a gente está comprometendo o nosso tempo. E o nosso tempo é algo de mais valioso que nós temos. É tão valioso que não tem dinheiro nenhum que compre um minuto que acabou de passar. O minuto que passou, passou e acabou, não tem mais jeito, ele não volta mais a não ser na memória. E o minuto que vem, se você não se programar para ele, ele vai passar exatamente do mesmo jeito que o anterior. E se você tiver os seus minutos, um seguido do outro, vivendo de forma intensamente raivosa, sofrida, você estará perdendo um tempo enorme. Você estará matando a sua vida, portanto, matando-se a si mesmo. Imagina, a gente vem nessa vida para buscar a felicidade. É difícil encontrá-la. A gente tem momentos felizes, mas como é que eu vou viver momentos felizes se eu só guardo amargura, dor e sofrimento na minha existência? É preciso que a gente aproveite as cicatrizes, não para sair mostrando eu venci, não, mas para você saber que aquilo produziu flores, que aquilo produziu crescimentos. A gente vê hoje de uma forma pedagógica uma complicação danada, porque o pessoal da minha geração e para trás, todo mundo conviveu com pisa, castigo, punição, reprimendas fortes. E antes da minha geração era pior ainda, você apanhava, não era dos seus pais, você apanhava dos seus professores. Se você fosse responder uma aula ao vivo, o professor disse, olha, eu vou fazer aqui um questionamento, vem você. Você não tinha a oportunidade de dizer que esteve doente, que não estudou, que não sabia. Ele te perguntava, se você não sabia, você levava uma palmada, mas não era palmada com dedinhos, não. Tinha um aparelhinho chamado palmatória, que era para bater e para doer. E quem batia era o professor, quer dizer, você não podia nem chegar, porque se você chegasse em casa, você tinha que chegar calado e de olho claro. Porque se você chegasse com o olho avermelhado, sua mãe ou seu pai lhe perguntavam, o que foi que houve? Você andou chorando por quê? Ah, eu chorei porque o professor me deu uma palmada. Foi?
Então você deve ter feito coisa muito boa. Venha para cá e tome, mas peia. Muitos pais não queriam nem saber o que foi que você fez. Se você apanhou na escola é porque merecia e, portanto, tem que apanhar mais um pouco. E a gente não via necessariamente pessoas revoltadas com a vida, porque mais cedo ou mais tarde a gente aprendia. Eu tenho uma irmã que aprendeu sem precisar apanhar. Ela qualquer coisa corria para o colo de papai. Quando papai pegava o chinelo, em vez de ela correr como os anteriores faziam, correr para longe, ela corria para cima e se agarrava no pescoço dele. Aí ele, para bater em quem está lhe beijando, é um negócio complicado para danado, você termina não batendo. Da próxima vez você apanha. Sim, na próxima vez eu lhe beijo de novo. Pronto, já vencia antes da cicatriz marcar, já tinha transformado aquilo numa flor. Essa é uma sabedoria que muita gente demora para aprender. Não adianta a gente levar mágoa. A gente fala muito de perdão, não perdão, como... Não adianta, perdão era uma coisa para nem existir. Era mais ou menos como uma criança pequena. Ela se ofende agora, mas no minuto seguinte ela já apagou da memória. Ela não tem a menor noção do que foi que aconteceu. Mas ela aguarda, porque se ela enfia o dedo numa tomada e ela leva um choque, nunca mais ela leva. É um aprendizado doloroso, mas ela sabe que aquilo não se deve repetir. Então, se é de eu ficar preocupado com meu dedo que chamuscou numa tomada, é muito mais sábio eu nunca mais voltar a enfiar meu dedo na tomada. Tem gente que brinca muito e brinca com todo mundo. Quem brinca com todo mundo, uma hora brinca com quem não deve. Na hora que você brinca com quem não deve, vem um troco. O que você deve fazer? Me desculpe, tá bom, não brinco mais. Mas sem raiva. Mas normalmente é assim, quer dizer que você não gosta de brincadeira, não é? Pois tá bom, se agora você vai ver. Você vai ver o quê? Vai ver a minha irracionalidade? Não era muito melhor? Disse, legal, me desculpe, eu exagerei, realmente eu não deveria ter feito. Valeu pela advertência. Mas a gente prefere ficar com a cicatriz. Sabe fulano, não chegue nem perto. Mas fulano é tão gente boa. É coisa nenhuma. Eu fui dizer uma coisinha assim. E qual foi a coisinha? Não, eu cheguei para ele e disse, se você crescer um pouquinho mais sua orelha, você voa. Nossa, realmente é uma coisinha de nada, mas que ofende a pessoa lá no âmago dela. Ela não gosta, toda vez que ela se levanta e se olha no espelho, diz, Jesus Cristo, para que orelha tão grande? Ela já se condena todos os dias, aí você vem e chapa mais uma dessa. Você vai ter que aprender que da próxima vez você tem que brincar, mas guardar conveniência. Por isso é que tem hoje em dia tantos movimentos para a gente respeitar os diferentes. E quando a gente fala respeitar os diferentes, são os diferentes mesmos. Por exemplo, eu posso dizer que alguém é feio? Não, porque todo dia eu me olho, me vejo lindo. Eu vou dizer o que dos outros? Todo mundo é lindo. Mas se eu me olho e vejo alguma coisa feia em mim e não me agrado disso, por que é que eu vou ver a coisa feia do outro e vou dizer? Não faz sentido. Então nós devemos ser práticos nesse aprendizado das feridas, das cicatrizes, porque senão a gente se desgasta por muito pouco. É tão pouquinho que faz nosso dia ser ruim, é tão pouco que não vale a pena. Não vale a pena a gente perder um minuto, mas a gente às vezes não perde um minuto. Às vezes a gente perde o dia inteiro, a semana inteira, perde uma amizade, perde relações, a gente perde tudo por conta de nada, ou quase coisa nenhuma. Tudo bem, a sua orelha vai crescer um pouquinho mais, você vai voar. Ele disse, aí já que você não tem orelha, venha que eu lhe levo. Pronto, acabou a brincadeira. O primeiro foi grosseiro, por falar do tamanho da orelha. E o outro foi grosseiro, porque ficou com raiva. Não, em vez de ficar com raiva, tira de brincadeira, vive de bom humor. É tão bom a gente viver de bom humor. Eu não sei se vocês já notaram alguma vez, algumas pessoas chegam para mim e olham uma coisa que eu nunca vejo, dizem assim, você está com a barriga tão grande, eu nunca notei isso. E normalmente quando alguém diz, como você tem a barriga grande, isso é porque eu estou passando fome e andando muito a pé. Eu tiro de brincadeira. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse uma frase que é super comum, Jacó do bandolim. Eu disse, nossa, ninguém nunca disse isso. A pessoa disse, sério? Eu digo, sério, você foi a primeira vez e a primeira pessoa que disse isso.
E a pessoa disse: nossa, pois eu achava que muita gente dizia. Eu disse: não, ninguém nunca disse. Você pode dizer à vontade. Quer dizer que se eu lhe chamar de Jacó do Bandolim, você não se incomoda? Eu disse: não, é até bom, porque ele foi um artista famoso, já pensou? Só que vai ser ruim para vocês. Por quê? Porque você vai me chamar de Jacó do Bandolim, e as pessoas vão dizer: cadê, onde ele está? E aí você vai passar por mentiroso, porque eu não sou Jacó do Bandolim. Você se chateou, disse: não, pode me chamar de Jacó do Bandolim, barrigudo, lindo, vocês podem me chamar de qualquer coisa, não tem nenhum problema, porque não vale a pena eu estragar o meu dia por conta disso ou de qualquer outra coisa do tipo. E muitas vezes a gente infelizmente estraga o dia, o mês, a vida por conta de coisa pequena. Quem foi pequeno ao ponto de lhe quem foi grande ao ponto de machucar você não esqueceu, é porque de fato essa pessoa é muito grande na sua vida. Agora, no dia em que as pessoas dizem coisas e que você não se ofende com elas, é porque você está acima. E se você está acima, você nem é melhor nem é pior, você simplesmente sabe conviver. E esse é o grande modelo que a gente tem como instrumento para cobrir as nossas cicatrizes com rosas que embelezem as nossas vidas. Deus, Senhor da vida, ó Deus, maravilha das maravilhas, grandiosidade de nossas existências, quantas bênçãos, quanta gratidão. Deus, Pai de infinito amor, nós nos dirigimos a Ti com um sentido de total respeito, mas também de total integridade contigo. Estamos íntegros, estamos íntimos, somos Criador e criatura. Vivemos na natureza de forma inseparável, mas é preciso que nos lembremos disso para valorizarmos com mais grandiosidade tudo de bom e de grandioso que nos ofertas graciosamente a cada instante de nossa vida. Obrigado, Senhor, gratidão enorme por todas as bênçãos. Agradecemos por termos chegado aqui hoje pela manhã. Agradecemos pela energia maravilhosa que os espíritos amigos nos forneceram enquanto estávamos no repouso, no sono, nos passeios pelo mundo espiritual. Agradecemos por estas mensagens que nos cabem a cada dia reflexão, dando-nos a oportunidade de melhoramentos íntimos. Obrigado, Pai amado, pela companhia dos amigos que nunca nos abandonam, mas dos quais quase nunca nos lembramos. E temos aprendido na vida que é o nosso afastamento deles que faz parecer com que eles não estão presentes. Entretanto, eles sempre nos acompanham. Se abrimos a nossa mente através da oração, da reflexão, do aprofundamento dos lados éticos e morais que trazemos em nós, certamente ampliaremos as zonas de contato e de conexão com este mundo superior. Favorece-nos, Senhor, com este envolvimento, com esta bênção, para que captemos de maneira mais integral as grandes mensagens da vida. Dá-nos, Senhor, a profundidade da vida em nossas vidas. Dá-nos a saúde do corpo, mas sobretudo o vigor e a harmonia da alma, para que não percamos o que já temos e não nos percamos pelo que não temos. Envolve-nos sempre em tuas bênçãos e favorece-nos mais uma vez com estas energias deste ambiente que adentram o nosso psiquismo, o nosso corpo, e nos dão espaço e ensejo para nos sentirmos melhor,
revigorados, renovados, abençoados. Os nossos magnetizadores encarnados juntam as suas energias às energias do mundo espiritual, para ampliar ainda mais esta chuva de bênçãos que nos envolvem a todos nós. Que estejamos em harmonia interior, que estejamos abertos para todas estas bênçãos, que nos permitamos viver este momento de uma forma grandiosa, gratificante, pensando conosco mesmos, como nos ensejou Jesus, louvando a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e que nós a compreendamos tanto aqui como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações. Livra-nos do mal, que assim seja. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, enquanto nós permaneceremos em oração, mantendo este clima, esta harmonia, esta frequência de muito equilíbrio, que nos favorece a todos nós. Portanto, fiquemos em oração.